Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. O Algarve sofre por estes dias uma trágica hemorragia económica e social. O Sr. Ministro sabe que o Algarve hoje tem um desemprego em relação ao período homólogo que cresceu em 252% e que os empresários, trabalhadores estão completamente desesperados, não encontram alternativas e, infelizmente, a última réstia de esperança, se pudesse salvar o verão e recuperar algum do negócio, extinguiu-se nos últimos dias por força da decisão do Reino Unido que impõe quarentena dos britânicos que venham visitar Portugal. E desse ponto de vista foi um falhanço diplomático e foi um falhanço do ponto de vista do controle da saúde pública, designadamente em razão do foco de Lisboa, que não está controlado e que acaba, por via disso, por resultar numa cerca sanitária que está imposta ao país, decidida por um conjunto de países europeus e outros, e que acaba por manchar a reputação nacional e pôr em causa a recuperação de uma atividade que responde por uma fatia muito significativa da criação de riqueza, do emprego, e que, por via disso, apenas se coloca numa posição em que nos faz prever um caos económico e social sem paralelo num dos maiores desafios da economia portuguesa e que tem particular reflexo numa região com o grau de exposição como o Algarve, mas também noutras cuja sobreexposição ao turismo é significativa, designadamente a região autónoma da Madeira. E, portanto, deste ponto de vista, eu queria assinalar dois aspectos. O primeiro aspecto foi que, desde o advento da crise, que o Partido Social Democrata, colocando questões ao Sr. Ministro da Economia, ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e ao Sr. Primeiro-Ministro, desde logo estabeleceu a importância de se criar um plano específico para responder ao turismo, mas também um plano específico para responder às debilidades da região do Algarve. Felizmente o Sr. Ministro veio hoje reconhecer essa importância e a questão que se coloca é se o Sr. Ministro pode adiantar as linhas gerais desse programa, quando é que esse programa estará pronto, se a esse programa obedece uma lógica de relançamento da economia regional, designadamente do ponto de vista da sua diversificação, para que a economia algarvia, que está tão dependente do turismo, seja capaz de se libertar, ser mais resiliente e encarar choques exógenos como este que enfrenta agora, de forma capaz de não ter estes efeitos absolutamente demolidores na economia e nas pessoas e, portanto, no fundo, saber quais é que são as linhas orientadoras, quando é que podemos esperar que esse programa de relançamento da economia esteja preparado e como é que o Governo, do ponto de vista da emergência económica e social, encontrará respostas para responder a uma região que sofre de uma forma absolutamente calamitosa as vicissitudes do Covid e que, infelizmente, por força destas decisões, não encontra muita esperança num futuro próximo. E, desse ponto de vista, importa assinalar um aspecto essencial, que é o seguinte: o mercado britânico representa, no Algarve, cerca de 40% das dormidas. E os algarvios sentem, com razão, que o Governo não deu particular atenção a esta matéria. No dia 1 de julho, o Ministro dos Negócios Estrangeiros veio a público, numa entrevista, dizer que as negociações com o Reino Unido estavam com um andamento que ele reputou de muito bom. Já na semana anterior tinham saído notícias que davam conta que Portugal ia ficar excluído do corredor turístico. E ainda assim, não se distinguiu da parte do Governo qualquer ação diplomática enérgica, seja contactos ao nível de primeiros ministros, seja do ponto de vista da ação do Ministro dos Negócios Estrangeiros, para tentar evitar uma decisão que já se desenhava e que tem estes efeitos. Porque o que as pessoas querem, Sr. Ministro, não é linhas de crédito. Os empresários já estão com uma dívida muito elevada. No princípio, era relevante as linhas de crédito, já que as linhas de crédito, pelo menos, garantiam a liquidez. O problema, cada vez mais, deixa de ser um problema de liquidez para ser um problema de sobrevivência. E esse problema de sobrevivência só se consegue resolver se as empresas trabalharem. E, portanto, o que é necessário é controlar a pandemia e assegurar que a reputação externa do país não é manchada para salvaguardar essa possibilidade.
possibilidade dessa que está a ser roubada às pessoas. Pessoas que investiram na adaptabilidade dos seus negócios, pessoas que fizeram um esforço brutal para assegurar que esses recursos fossem canalizados para isso e que agora estão numa posição absolutamente despida de qualquer proteção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, e portanto aquilo que se pede ao Governo é saber que diligências é que o Governo está a fazer para rever esta situação. Muito obrigado, o verão já está perdido, mas é possível, se agirmos energicamente, tentar salvar alguma coisa. Muito obrigado, porque tudo o que se salva agora é algo que não se vai pagar no futuro com mais desemprego. Muito obrigado, e caos Sr. social. Deputado. Muito obrigado.